O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve tomar uma decisão sobre o futuro do TikTok no país nos próximos 30 dias. A agência Reuters informou que a administração americana trabalha em um plano que envolve a empresa de software Oracle e investidores externos para assumir o controle das operações do aplicativo. A proposta permite que a ByteDance, atual proprietária do TikTok, mantenha a participação na empresa. O TikTok ficou fora do ar nos Estados Unidos no dia 18 de janeiro, após decisão da Justiça que alegou questões de segurança para suspender o aplicativo. Mas no dia seguinte, a plataforma voltou a funcionar, após Trump adiar a proibição. Ricardo Ross, isso eu também não entendo. Se é um risco para a segurança dos Estados Unidos, e se a Suprema Corte disse que é um risco tanto que não pode funcionar, por que está funcionando? Ou realmente é uma narrativa contra o TikTok e não cabe aí à Suprema Corte entrar nessas questões, que são questões políticas, ou realmente é perigoso e não deveria estar funcionando? Eu não consigo entender. A questão realmente é bastante complexa, Capês. O que vale a pena a gente entender é que, com a lógica de intervenção da justiça americana e o posicionamento do presidente Donald Trump pós-eleição, dizendo que ia resolver a questão do TikTok, ele saiu do ar por um dia, depois voltou, e o Trump está trabalhando nos bastidores para que o TikTok tenha aí, ou seja, vendido completamente para um cidadão americano, para o controle de uma empresa americana, porque a lógica disso são os dados dos cidadãos americanos e a segurança nacional, porque muitas pessoas que trabalham em áreas sensíveis podem usar o TikTok e o TikTok de alguma maneira espionar o cidadão americano ou autoridades americanas. Então, se estivesse sob o controle de uma empresa americana, o armazenamento de dados e todas essas lógicas ficariam nos Estados Unidos. Então, tem todo um jogo aí, já falaram que o Elon Musk poderia comprar, o TikTok desmentiu, CEO do TikTok esteve presente na posse do Trump, aí já ventilaram que o maior youtuber da atualidade, o MrBeast, compraria 50% do TikTok, parece que o TikTok também já desmentiu, agora tem essa história da Oracle, que é uma empresa de software americana, também controlar aí o TikTok, comprando uma parcela do aplicativo, uma parcela majoritária do aplicativo. Enfim, vamos acompanhar para entender como vai se desenrolar. O que é fato é que Trump se colocou ao lado da empresa dizendo que solucionaria, costurando uma solução para que o TikTok não deixe de operar nos Estados Unidos. Priscila Silveira, interessante a estratégia do Trump, né? Primeiro ele toca o terror, ameaça, aí ele vai e negocia, pacifica e obtém vantagem. É um grande negociador e, por isso, há uma grande expectativa aí no mundo, nos Estados Unidos, com a retomada do crescimento da economia americana. Como é que você vê essa questão do TikTok? Capês, inclusive, há discussões falando que ao ele fazer esse comentário de que vai tentar negociar, colocar a Oracle... Como fala? Oracle. Colocando ela como, de alguma forma, majoritária para poder supervisionar a coleta de dados e a atualização do software, é justamente para também pressionar para que o Elon Musk possa, eventualmente, conseguir comprar. Há notícias nesse sentido. É um grande negociador, sem dúvida, a gente não pode falar que não, mas, mais do que isso, Capês, a gente precisa lembrar que o TikTok tem muitos usuários, milhões de usuários, afeta, de alguma maneira, a própria economia dos Estados Unidos indiretamente, porque muitas pessoas, a gente já tem falado sobre isso, muitas pessoas... 170 milhões. 170 milhões de usuários, e a gente até colocou, quando houve a suspensão, na verdade, a proibição do trabalho dessa plataforma antes do Trump assumir, pessoas se despedindo e falando que não sabiam nem o que fariam para trabalhar e comer, porque muitas delas trabalham com essas plataformas, em especial o TikTok, que tem ganhado aí força e relevância no mundo todo agora. Aqui, precisamos dizer... O Rose colocou a questão da segurança. Os Estados Unidos está preocupado com realmente essa questão dos dados, que são sensíveis, de poder ser espionado de alguma maneira. E essa concentração, segundo consta, a atual gestão continuaria responsável pelo tráfego, da plataforma, mas dando poder de gestão, de olhar
principalmente dados cadastrais, atualização de software que diz respeito aí à própria, né, gestão dessa plataforma. E por fim, aqui é importante a gente dizer que eu acho, Capês, que logo mais isso vai ser resolvido. Essa plataforma, ela vai continuar atuando, não tem como. O Trump falou, numa das suas falas, ele disse que é muito preocupante deixar, restringir na sua totalidade que a plataforma trabalhe. E uma outra coisa que a gente vai enfrentar, né, que já foi falado por grandes especialistas nessa área de inteligência, enfim. Big Techs, elas não funcionam. Eu não tenho como controlar somente no meu país. Então, ainda que haja a intervenção de uma outra empresa, eu não sei como ficaria essa dinâmica na gestão desse tráfego, dos dados, da coleta aí de softwares, porque traria problematização na própria gestão da empresa. Agora, Guilherme Mendes, o regime jurídico dos Estados Unidos, uma democracia, impede que haja a encampação, a expropriação, sem que haja uma indenização, sem que haja o pagamento. Ou seja, a empresa proprietária não é obrigada a vender a sua participação. Ela pode manter. E, nesse caso, qual seria o futuro do TikTok? O Trump quer manter. A China não quer vender. Você acha que há esperança que você e eu ainda possamos gravar uma dancinha no TikTok? Eu vou furtar a audiência dessa tragédia. Não vamos gravar dancinha nenhuma. Não porque o TikTok vai sair do ar, de fato não vai. Mas, Capês, você é um cinéfilo de primeira ordem, você sabe aquele filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, não é? É de 98 esse filme. Exatamente. 1998. Eu acho que é 97, não vou te corrigir no ar, mas depois a gente verifica. Eu acho que é 98 que eu estava nos Estados Unidos e assisti esse filme lá, mas você pode, tudo bem, você pode estar certo ou errado. Ok, pode ser. E é isso, esse filme mostra muito, o Trump percebeu e sabe muito bem, e o governo americano também. Qual é a questão por trás de tudo isso? A segurança nacional. Todos eles sabem o quão uma determinada plataforma com essa quantidade de usuários, detentora de uma série de dados, padrões de consumo, localização, o quanto ela pode influenciar decisões, sobretudo decisões políticas. Esse é o X da questão. Não é o X do Musk, mas é o X do TikTok. E tanto o governo Biden, que preocupado com isso, tomou a primeira medida de proibir, e agora o governo Trump, porque dentro de uma narrativa de livre mercado, numa narrativa de empreendedorismo, numa narrativa de concorrência, de meritocracia, tudo isso que o governo Trump fala, como você bem falou, não faz sentido proibir uma empresa de atuar, uma empresa que não está cometendo nenhum crime. O produto dela, tal qual as americanas, é oferecer uma plataforma para entretenimento. Agora, é aquele tal negócio, se isso fosse no Brasil, vocês imaginem o que estariam falando. É que o brasileiro ele tem aquele espírito vira-lata. Então, quando é o governo americano tomando cuidado com a sua população, com a sua soberania e simplesmente tirando do ar uma Big Tech, está tudo certo, eles estão corretos, é segurança nacional e tudo mais. Se a gente tirar aqui, por falta de representação, qualquer empresinha de fundo de quintal por uma semana, vai cair a democracia, liberdade de imprensa, censura prévia, enfim, tudo aquilo que vocês ouviram. E o Trump, como um bom negociador, está tentando fazer o quê? Que a única oponente às Big Techs americanas, que agora estão todas com ele, se torne americana também. E que ele, de alguma maneira, possa ter ingerência sobre o domínio econômico chinês. É isso que ele está tentando. E acho que tem grande chance de conseguir, porque os chineses, de outro lado, também não querem amargar um prejuízo absoluto. Se a plataforma deixar de funcionar nos Estados Unidos, o faturamento cai a zero. Então, talvez... Ricardo Rose parece que não concorda com você de novo. Vai haver aí uma composição. Ricardo Rose já não gostou do que você falou. Só um complemento, Guilherme. Diga lá. Só um complemento pequeno. Houve uma decisão de um juiz americano, foi colocado no plenário da Suprema Corte para poder, então, dar um prazo para que o TikTok saísse, num país sério. Saiu no dia 19, um dia, no segundo dia o presidente eleito costurou, voltou ao ar e está funcionando até hoje. Aqui no Brasil o WhatsApp já saiu do ar por decisão de juiz de primeira instância, o X do Elon Musk já saiu do ar e ficou um tempo fora do ar. E também por decisão de um ministro do Supremo, não houve uma decisão colegiada em nenhum dos casos. Enfim, que país é esse que você está falando? Depois de nos negar, Estados Unidos é um país sério. Por isso o TikTok está operando. Vezes mesmo sendo uma questão de segurança nacional, o TikTok está no ar. Muito bem, senhores. Henrique Krieger ainda não falou.
E para fazer justiça, meu amigo Guilherme Mendes, ele tinha razão. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado é de 97 e não de 98. E lá trabalhou a atriz Anne Heche, que morreu num acidente automobilístico em Los Angeles no ano de 2022. Henrique Krigner, quero te ouvir. Olha, realmente um caso não tem nada a ver com o outro. Quando a gente compara a realidade do que a gente experimentou aqui no Brasil, dá para ver claramente. É que a forma como querem contar a história é para favorecer um lado. Mas quando você volta para os fatos, o que a gente vê é que nos Estados Unidos existe uma preocupação legítima, preocupação com o vazamento de dados, porque já houve indícios e existem comprovações disso tudo, para dados de usuários, de usuários cidadãos americanos. Agora, aqui no Brasil, por que o X foi proibido? Por uma decisão de um juiz da Suprema Corte Brasileira. Foi proibido porque não tinha, tecnicamente, ali a representação. Mas por que não havia representação? Porque a plataforma sofreu inúmeras ameaças por parte da Suprema Corte Brasileira de que, se não derrubasse determinados conteúdos especificamente e cuidadosamente selecionados por um viés ideológico, essa plataforma seria, então, cancelada. É por essa razão. Não é por uma questão de proteção de dados aos usuários, não é por uma questão de defesa da democracia, é porque houve, sim, uma inclinação ideológica por parte da Suprema Corte no Brasil de banir, então, certos posicionamentos e certas pessoas e até diminuindo o alcance das suas postagens. Uma vez que a plataforma disse não mais, nós não vamos mais fazer isso, então eles retiraram a representação por conta das ameaças, temendo que os seus funcionários fossem punidos por uma questão que eles não estavam cometendo crime algum, só estavam se negando a seguir determinações judiciais que não eram cabíveis, e aí então receberam essa punição do banimento. Um caso não tem nada a ver com o outro. Agora, sobre o TikTok nos Estados Unidos, eu diria, pode ficar tranquilo, vai ficar tudo certo, porque tanto o governo chinês quer manter a plataforma ativa, quanto o Trump quer manter a plataforma ativa, quanto os usuários americanos querem fazer funcionar. Quando você tem tamanha sinergia, é claro que vai dar certo e vão se encontrar uma boa alternativa. O problema quando a gente traz aqui para o Brasil é que você tem vias não tão democráticas assim querendo atuar por meio da canetada. Agora, o Ricardo Rose, me tira uma dúvida. É perigoso mesmo? A questão do TikTok pode ser um meio pelo qual a China vai espionar os americanos? Porque o que acontece? Nessas redes sociais, elas pesquisam a tendência de cada usuário. Então, de vez em quando, eu recebo propaganda do DVD do Johnny Quest, dos Bee Gees, do Embalos de Sábado à Noite. Elas sabem mais ou menos o gosto que cada um tem e vai pesquisando. Se é isso, acho que não tem nenhuma diferença em relação às outras plataformas. Agora, será que tem mesmo algum risco de você estar marcando uma dancinha e ter um chinês lá espiando o que ele está fazendo no quarto dele? Não, Capês, o X da questão é o seguinte, não só o TikTok, como outras redes sociais e o próprio Google, quando você faz uma conta numa dessas redes sociais, você concorda que eles tenham acesso não só aos teus dados, mas também à sua voz. Muitas vezes essas plataformas acionam o microfone do teu telefone celular e ouvem o que está falando. Não é coincidência que às vezes está falando em uma passagem aérea e 30 minutos depois começa a aparecer propaganda de passagem aérea. Então, além de ter os teus hábitos de consumo, aquilo que você curte, aquilo que você não curte, tendências e tudo mais, há uma suspeita do governo americano de que por trás da ByteDance tem o governo chinês. Que o governo chinês também seja sócio e teria, então, acesso a todos esses dados. Um dos casos que nós estamos falando aqui é de um usuário do TikTok que trabalha no Pentágono. Se de fato o TikTok ouve o microfone do telefone desse cidadão que trabalha dentro do Pentágono, o que será que pode ser ouvido ou não? Aí se gerou um problema de segurança nacional imenso. Então, como foi dito aqui, são 170 milhões de usuários. Os usuários querem. No dia que o TikTok saiu do ar por decisão judicial nos Estados Unidos, estavam sendo vendidos no mercado americano, no mercado paralelo, telefones com o TikTok instalado a $25 mil. Então, realmente, o usuário quer ter essa plataforma no seu celular. Então, acredito que vai se chegar num consenso, já que o presidente americano quer. Há interessados em comprar parte do TikTok, isso resolveria a questão parcial de dados e de segurança nacional, e há interesse da ByteDance, que é a proprietária do TikTok, em vender uma parte e continuar operando no maior mercado mundial.